אשת אשת חיל ממצא Mais uma vez, mais um ano, feliz ano novo judaico. Agora realmente começa o ano novo, Boa tarde. 5.782. Boa tarde. E aquele pessoal que está fazendo barulho, bota no mudo. E a gente vai poder transmitir essa perachá, esse comentário com muita alegria. Há 5 anos atrás, eu comecei esse projeto. Há 5 anos atrás. Eu tenho alunos há quase 5 anos, antes da minha formação rabínica, já no finalzinho dela, eu comecei a dar aula em Gush Etzion, lá em Israel, e tinha um grupo, sempre houve um grupo de 20, 30 pessoas, e dentro desses 20, 30 alunos, cada um seguiu um caminho e sempre ficou comigo 1 ano, 2 anos, e até hoje eu tenho alunos que estudam comigo. Então, ano após ano, eu pergunto, está valendo a pena? Tá valendo muito a pena. Não é um lado mais egoísta do meu lado. Às vezes, o pessoal, estou ajudando os alunos? Não, eu estou me ajudando. Porque é uma mitzvah estudar a Torá. É um preceito bom, a gente se eleva como ser humano. Como pessoa, a gente se refina. Então, cada judeu tem a obrigação de todos os dias estudar 2 horas Torá. Como a gente não estuda Torá por causa do tempo, do trabalho, no Shabat a gente estuda. E é como se estivesse estudando equivalente toda semana. Mas Baruch Hashem, eu digo Baruch Hashem, a gente está toda semana estudando Torá. Tá? Toda semana a gente está aprendendo coisas novas, revendo coisas novas. E hoje faz-se, também nesse período de Rosh Hashanah, faz 4 anos que eu cheguei em Portugal. Logo que terminei os estudos rabínicos, fui enviado a Portugal. Então, por isso eu estou usando esse bracelete da bandeira da Shlichut que eu fiz com todo carinho e espero um dia voltar a Portugal para visitá-los e sempre com muita alegria. Seguindo o ciclo novo, eu quero também agradecer de coração, está gravando, as orações que vocês fizeram por mim. Fiquei com corona, fiquei internado, depois melhorei, saí, e voltei para o Quênia, estou hoje no Quênia, vou ficar até o final do mês de outubro, depois volto para Israel, e depois Portugal, Brasil, e seguindo em frente, eu quero agradecer a todos vocês que rezaram por mim, que pediram pela minha saúde. Estou melhorando pouco a pouco. Os conselhos dos alunos que são médicos, dos nossos amigos da área da saúde que me orientaram. Eu quero agradecer de coração, porque sem esses conselhos, das vitaminas que me passaram, saí de Israel com uma série de vitaminas, de manhã e à noite estou tomando vitaminas, e isso tem me feito cada vez melhor. Não queiram pegar corona, viu, gente? Dizem que é melhor pegar corona porque você fica imune 1 ano, não precisa ter problema com a vacina. Vou contar uma história para vocês. Eu me vacinei 2 vezes, tá? E faz 8 meses que eu tinha tomado a 2ª dose e estava indo para Israel para tomar a 3ª dose e peguei corona. Foi a variante, tá? A variante foi muito forte e eu fiquei mal. Depois, o
Covid dá sequelas no corpo, tá? Hoje tem dores muito fortes nas costas, muito cansaço, tem que tomar bastante vitamina, descansar, e esse é um processo que o corpo precisa para se recuperar, tá? Então, ande de máscara, se vacine se puder, tá? E tente se proteger desse vírus, porque quem tem algum tipo de doença pré-resistente, ele vai sempre prejudicar um pouquinho. Mas Bezat Hashem, que Hashem Shomer, que Deus cuide de todos os meus alunos e todo o povo de Israel. Saudades. É, eu fiquei com saudades mesmo. Ficou com saudades mesmo? Fiquei sim. Até achei que você não ia dar aula. Fiquei surpresa. Então, o problema é que a gente tem esses intervalos nas festas, a gente tem esse realmente. intervalo, as próximas festas, a gente vai ter teve um mês de festa, gente, entendeu? Tem gente que está falando até feliz quinta-feira, porque a gente já estava saindo de uma festa para outra festa, festa, agora a gente vai entrar no mês que não tem festa, é o mês que a gente vai ficar sem festas, qual o mês que vai vir agora? Alguém sabe me dizer? Ai, Eu falei para vocês estudarem o calendário judaico. não, eu fiquei Agora, nas o próximo mês, paraxás. lembra, Fiquei mês muito passado foi Elul. Esse mês Elul. é Rei. Tishrei. E qual é o próximo mês? Ai, não sei. Já comecei já pegando no pé de vocês. Olha, já tem Não, gente já tem com o problema. Rabino Google checando, valendo. Vai lá, fala aí, Daniel, que eu estou vendo. Rabino Google, ele entrega, ele é muito bom. Me pegou, agora fiquei com vergonha. Não, mas fala, tem que falar mesmo. Mexer no celular, hein? Eshvan. Teshvan. O Avihai falou agora. Esvan. Reshvan é o mês que não tem festa. E o que a gente pede no mês de Reshvan? Que já começou agora. É de chuva. Hoje eu estava falando com Israel, lá com Beersheba. Daniel, eu vou ter silêncio. Eu sempre boto ele aqui de castigo. Eu conversei com uns amigos em Beersheba, eles me falaram que na segunda noite de Sukkot caiu chuva. Começou a chover. Já começou a mudar o clima, já começou a vir os ventos, e até o final do mês de outubro já é uma outra situação na terra de Israel. Até novembro já começa a diminuir o verão, acabar com o verão, e aí parece que tem aquele negócio. Troca a chave do verão para o inverno, a gente tira os nossos casacos e vamos para o inverno de fato. Perashá da semana, Bereshit, no princípio. Bereshit. Está no princípio. Todo ano a gente lê a mesma Perashá. Todo ano a gente termina com Vezot Berachá, que é a última Perashá do livro de Devarim. E começa com o livro de Bereshit. Até aqui a gente conseguiu fazer isso. O Kadosh Baruch Hu dá mais um ano para a gente. Para que a gente possa aprender coisas novas, para que a gente possa chegar a um ano de muitas coisas boas que a gente fez. Ano passado, se vocês olharem como é que era a vida de vocês e viram como coisas novas mudaram, né? No nível profissional, no nível pessoal, no nível familiar, né? Esse ano que passou, a gente teve muitas perdas nesses últimos 2 anos. Pessoas muito queridas morreram devido a essa pandemia.
Ano passado, a gente não conseguiu construir uma sucá. Você lembra? Como foi difícil a gente ter que ficar em quarentena, tanto lá em Lisboa, tanto aqui lá em Israel, tanto no Brasil. As incertezas eram muito grandes. E agora, esse ano, a gente pôde voltar à normalidade, sentar numa sucá, se alegrar. Né? Então, vida que segue, no começo. Então, essa é a introdução que eu queria falar para vocês. Vaiomer Eloquim Yehi Or. E disse Deus, haja luz. Gadol HaShalom. Shelo Hitchalil HaKadosh Baruch Hu. Livroch davar be'olamo. Ela bedavar shelo shalom. Ve'oz ve'ze or. Grande e importante é a paz. Pois também a Kadosh Baruch Hu, Hashem, criou tudo nesse mundo por um elemento que traz a paz. E este é a luz. Sem a luz, a gente não consegue fazer muitas coisas. Não é, meu querido amigo pintor querido? A gente pode até tentar pintar no escuro, mas é difícil. É muito difícil, né, Leandro? Não é aquilo. Você pode até ter o sentido, mas nada melhor do que uma luz para você ver as cores. Eu estou com um quadro bonito aqui atrás, entende? Com as cores vivas e todas elas, para que você possa sentir paz. Quando você chega em casa, na noite, olha, numa sala iluminada, onde eu possa dar esse shiur com paz. A luz é a luz da Torá. Quando se está no escuro, a gente acende uma vela pequenininha. Ela ilumina todo o ambiente. Quem teve a oportunidade de conhecer Jerusalém, no Museu do Holocausto, do Yad Vashem, lá tem uma área que é dedicada às criancinhas, os anjinhos, como falar em Portugal, que morreram no Holocausto. E eles fizeram, o artista que desenhou aquele monumento, toda vez que eu vou lá, eu fico muito tocado, fico muito emocionado. Que dentro eles fizeram um quarto com espelhos, e esses espelhos embaixo, e dentro desse quarto, cercado, com vidros, colocaram uma foto de uma criança e uma vela. E não tem foto de criança, tem as velhinhas. E ali vai falando o nome de cada criança, mas essas velhinhas pequenas, sabe aquelas velhinhas pequenas que a gente bota para acender as velas de Shabbat? Sim. Aquelas pequenas. E cada uma tem aquelas num prédio bem escuro mesmo, e dá uma sensação de paz. Porque cada velhinha, cada chama traz, daquela situação de um quarto escuro, traz luz. E quantas vezes a gente se encontra no escuro? Quantas vezes a gente é puxado para baixo? Então, o importante para que a gente possa ser puxado para cima é estudar a Torá. É. E aí a gente vai ver Vaiomer Eloquim Yer Or. E disse Deus, haja luz. E a luz traz a paz.
E a luz é conhecido também com a sabedoria da Torá. O Gaon Divina divide a Torá em 3 partes distintas. Toledot Hashamai Va'aretz Behibaram. Essas são as partes, e eu vou explicar essa frase em hebraico. A primeira parte narra a história da criação dos céus e da terra. Nada nesse mundo se fez só, ou ocasionalmente. Tudo é produto da ordem divina. Nada é caótico. Nada poderia ser de outra maneira, porque Deus ordenou Yehi Or. Deus ordenou que haja luz. E a consequência foi Vayehi e houve. Acima de todos os elementos, muito antes que esses elementos tivessem contribuído para a criação do universo, já pairava o Espírito de Deus. Urua Elohim Mekahefet. Pairava a presença de Hashem. É muito mais além do nosso próprio conhecimento, do nosso entendimento. Este grande, incompreensível Espírito que os criou e dominou. A segunda parte, vocês estão entendendo como é tão complexo a criação? Eu li ontem a parte do Zohar, ouvi o Rabino explicando, e realmente teve uma hora que fiquei confusa. Não tem como a gente conseguir perceber ou conhecer por integral a sabedoria divina. A grandeza de Akadosh Baruch. Realmente, A gente precisa entender que somos limitados. A segunda parte relata a história geral da humanidade. Se chama Sefer Toledot HaAdam. Este livro das gerações do homem. Como foi criado o primeiro homem e quais as fases porque passou no seu desenvolvimento para se tornar-se aquilo que é hoje. A terceira parte, finalmente a terceira parte da Torá, descreve como começou esta curiosíssima, atormentada e grandiosa história do povo judeu. Eleshemot Bnei Israel. Eis os nomes dos filhos de Israel. Os nossos sábios das Agadot, das histórias da Torá, que são grandes moralistas, analisam minuciosamente de uma maneira muito peculiar as sentenças que nos descrevem o processo da formação do cosmos. E cada palavra e cada letra procuram uma ideia, um pensamento escondido, capaz de iluminar-nos, não somente no sentido da criação, mas também no seu propósito. Sendo eles grandes sábios, grandes filósofos, conhecedores da definição exata dos segredos da criação, nunca tentaram analisar esse fenômeno complexo através de fórmulas e instrumentos científicos, ou talvez por teorias especulativas do frio raciocínio. O fato que conheceram
o fato que eram, o fato que conheceram e eram bem versáteis, eles simplesmente eles conheciam tão bem as forças da natureza que, conforme a sua maneira de pensar, não era nada mais que um instrumento nas mãos da providência divina. Ou seja, você vai conversar com um cientista, a maioria vai dizer que Deus não existe. Eu estava em Jerusalém há 2 semanas atrás, hospedado na casa de um amigo, no centro de Jerusalém, e ele estava conversando comigo sobre o átomo. E ele é filho de rabino, e ele falando assim, Abraão, você sabia que toda a tecnologia que a gente tem para criar um átomo demorou tanto e a gente não conseguiu fazer 100%. Não existe essa teoria, ele falou para mim, que o átomo se desenvolveu sozinho, porque ele vai precisar de muitas etapas e muitas coisas. Então, ele chegou à conclusão, no meio da ciência, que é uma intervenção divina. Por mais que a gente tenha uma super high-tech robótica do Japão, que até os robôs dançam hoje, parece gente, ele não é capaz dessa super robótica de fazer esse ato com perfeição. Não é. Bem simples. O nascimento, o desenvolvimento de um filho, até o final da vida de uma pessoa, até os 120 anos, e até mesmo a pessoa morta, você encontra Kadosh Baruch Hu. Vocês estão entendendo a grandiosidade da criação do mundo? E olha que estamos falando de grandes filósofos rabínicos que tentaram entender. Podemos encontrar nessa concisa sentença talmúdica que se chama Imalev nitnaf reshut iolav liliot en kol beirah veikolah lamot mipaneh hamasim, que está escrito em aramaico, que na linguagem moderna da ciência pode se traduzir: se fosse dada aos olhos capacidade de penetrar nos diversos átomos da atmosfera e nos raios solares, então a criação, no caso nós, e a criatura tornou-se vítima de forças destrutivas, tornaria vítima de forças destrutivas. Um exemplo. Você se lembra de Hiroshima? Eu não nasci nesse período. E eu penso que ninguém aqui. Hiroshima era uma cidade no Japão que foi bombardeada pelos Estados Unidos. O que aconteceu lá? Foi jogada uma bomba atômica, que destruiu a cidade. E onde uma milésima parte de um átomo solar, milésima parte de um átomo solar, o Sol, destruiu uma cidade inteira e matou centenas de milhares de vidas. Vocês conseguiram entender uma metade do milésima de um átomo solar?
Imagina o Sol, grande astro. Quem já nunca olhou, não pode fazer isso, mas quem já nunca olhou o Sol, viu aquela grandeza. Se a gente olha muito, a gente pode ficar cego. E a gente está tão longe, a gente sente a grandeza desse astro. E ele é um grão com quase nada perante a grandeza de Akadosh Baruch Hu. E agora, se uma coisa que é quase um grão de areia não é nada para Hashem, imagina a gente, aonde a gente está sentado na caixa de fósforo. Somos muito pequenos. Um famoso rabino racídico chamado Levi Yitzhak Batenura, ele disse: a razão por que a Torá começa com a letra Bet é porque que a humanidade ainda não chegou a compreender o Aleph, o princípio e o principal. Bereshit, no começo. Reshit. Reshit, começo. Bereshit, no começo. Tá? Seria essa a tradução. A gente começa com a letra Beit, porque a gente não conseguiu entender o Aleph. Quem já estudou hebraico aqui? Quem? Quem já estudou o alfabeto hebraico aqui? Eu comecei, mas ele é muito complexo. Ele começou, mas é muito complexo. Vamos ver aqui o Daniel. Daniel, você sabe o Aleph Bet? Eu estudei um pouquinho de hebraico, mas não sei o alfabeto inteiro de cor. Se eu pedir para eu falar inteirinho na ordem, eu não sei, não peguei ele. O tempo que eu tiver ou em Portugal ou em São Paulo, vamos fazer uma revisão aí, pelo menos deixar vocês alfabetizados com o hebraico. Deixa eu pegar aqui o pessoal que está calado. Gente, por favor, não eu, por favor. Álvaro, fala aí para mim. Você já estudou Aleph Bet? Álvaro. Não, Não. É bom que todo mundo está meio no começo. O Edson, com certeza, sabe alguma coisa de Aleph Bet. Aleph Bet. A gente sabe que o Aleph é a primeira letra do alfabeto judaico. eu sei um pouquinho. Mas ele não é uma consoante. Ele não tem consoante. É uma letra hospedeira. E aí ele vai ser A, E, I, O, U. Mas ele precisa dessa letra. Né? A gente não entende por que essa letra ela não é uma consciência, não é ela não é uma consoante como ela não é uma vogal também, não. Ela vem ser uma hospedeira de vogais. Eu queria só que vocês entendessem isso. Que a gente não consegue entender o que é um Aleph. A gente consegue entender o que é um Bet, mas o Aleph não. Aqui todo mundo entendeu, né? Então, compreende, a gente tem tanta sabedoria querendo que esta linguagem, querendo com essa sua linguagem simples que eu acabo de falar e profunda, diz que toda a nossa sapiência é suposta, e a nossa suposta sabedoria ainda não é capaz de compreender a essência elementar da criação. Breaking news! Primeiro breaking news do ano.
toda a teoria da evolução do universo são muito vagas e muito discutíveis. O problema é qual é a natureza do cosmos. Preocupou as maiores grupos da filosofia. Tem alguém que está com o áudio ligado e acaba me atrapalhando a forma de pensar. Filosofias. Então, vamos entrar um pouquinho da filosofia. Quem são os grandes filósofos? A gente vai ver da Grécia Antiga, Tales, Pitágoras, Epicuro, Horácio, Platão, Aristóteles, Thomas, Aquino, Bacon, Robin, Spinoza, entre outros. Tem bastante. Todos eles indagaram como surgiu o mundo. Assim como sabe como é que eles faziam isso? Como uma criança que recebe aquele carrinho, acho que é mais para os meninos, né? Que ganharam dos pais na época quando eu era guri, quando eu era pequenininho. Meu pai me deu um trem. Sabe aqueles trem que a gente comprava lá na Zona Franca? Que a gente comprava aquele trem, ficava dando voltas, e era um sonho. Eu ficava a noite toda vendo aquele trem, indo e voltando. Aí, uma hora, enjoou, a gente pega o trem e aí vai lá na caixa de ferramenta do pai, pega a chave de fenda. Opa, eu vou ver lá como é que funciona esse trem. Aí vai lá, desmonta. Aí retira outro. Aí você vai abrir o trem, vai desmontar o trem. E aí procurar quebrar o trem para ver o que tem dentro, porque vai fazer funcionar os fios. O que os filósofos queriam fazer era parafusar, tirar do corpo do homem a alma, o espírito, e penetrar nela e desmontar ela para entender o que é a alma. O que aconteceu com o trem? A gente conseguiu consertar? Não. E você acha que os Era o ferrorama esse conseguiram? brinquedo, né, Rafa? Será que os filósofos conseguiram entender o que é uma alma? Eu estou falando de uma forma bem mastigada para que vocês possam entender. E nessa forma a gente possa criar, entender a emuná, a fé em Akadosh Baruch Hu. Desvendar esse enorme mistério, pois sabemos que a mínima mudança nas forças da natureza destrói de um momento para outro todas as pressuções filosóficas e as descobertas científicas. Em 92 a gente teve a Eco Rio. Vocês lembram da Eco Rio? Fernando Collor, Brasil, né? Trouxe líderes de todo o mundo. Aí a gente teve no ano de 2000 um candidato chamado Al Gore lá nos Estados Unidos. Quem lembra dele? Ele concorreu com Bush, filho. Ele perdeu, e aí ele começou a dizer que o mundo ia passar por uma transformação climática. Que tinham teorias que o mundo ia se acabar, que ia haver tsunami, que ia ter terremotos, e ele começou a assustar todo mundo. E aí começou a coletar dinheiro, fazer palestras. Isso não faz muito tempo. Na Eco Rio, em 2014, o Rio de Janeiro ia sumir. Lisboa ia ser queimada novamente, ia ser um tsunami. Mas nada aconteceu, porque não houve as previsões não funcionaram. Porque tudo acontece
tudo acontece com a permissão de Akadosh Baruch Hu. A gente passou pelo Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Hoshana Rabbah é o dia do diário oficial. É o dia que a gente realmente vai sair do diário oficial, quem vai viver, quem vai morrer. O que aconteceu em Rosh Hashanah, Yom Kippur, diário oficial. Então, nesse ano foi decretado as coisas boas e as coisas ruins. Como aconteceu em 2019, foi decretado esse vírus. Estamos aí? Sobrevivemos. Estamos sobrevivendo. Paramos de viver? Não. Paramos de acreditar no futuro? Não. Paramos de trazer filhos ao mundo? Não. Paramos de pintar? Não. Paramos de estudar? Acho que foi o ano que mais a gente estudou. É. O mundo, ele parece que vai acabar, mas ele vai se reinventando. E o mundo não vai acabar. E nem o homem vai acabar. Talvez a gente vai dar um restart. Essa é a filosofia judaica. Da vinda de Mashiach, da paz. A gente vê tantas informações negativas. Mas a gente vai passar por certas privações, desgraças, pandemias. E certo que a gente vai perder algumas pessoas queridas, porque faz parte da vida também morrer. Estar vivo e morrer. Parte delas. Uma pessoa só morre, eu sempre falo isso quando ela é esquecida. Isso aqui é uma casca, ela vai acabar. A gente morre todos os dias com a velhice, né? Lidar com ela é muito difícil. Mas o que me preocupa mais não é a morte física, porque ela é uma realidade. Se vocês sabem que vocês não vão morrer, então não quero assustar vocês. Um dia vocês vão morrer. Até os 120 anos. Mas o que mais me preocupa é a morte espiritual. E essa morte é uma morte que a gente, no dia a dia, no trabalho, na nossa relação com os nossos amigos, familiares, porque é muito bom sentar e estudar a Torá, maravilhoso. Mas na vida real, na Jungle City, é muito complexo. Existe a Lashon Hara, o Sinat Hinam, o ódio gratuito, né? Não vou com a cara desse, eu tenho inveja desse, porque ele conseguiu fazer isso, eu não consegui. Então, é muito paralelo. O Talmud usa o termo Imaler Nitnaf Reshut, frase que eu falei há pouco agora em aramaico, se fosse permitido, pois se a gente conseguisse ver um átomo, ou as bactérias, ou coronavírus, se a gente conseguiria dormir? Se a gente conseguisse ver que vai lá no banheiro público e ele está cheio de germes, você entraria no banheiro? Nunca! Então, a Kadosh Baruch Hu, por misericórdia da família, ele faz a gente não ver. Não Ou vejo. se a gente conseguisse ver esses espíritos, tá? Da pessoa. I see that people. Como é que seria? Você ia dormir?
Então, imalernit narishut, se fosse permitido, mas não é. Pois o aprofundamento nessa pesquisa não conduz a reconhecer o verdadeiro sentido e o elevado valor da vida. Devemos constatar, condenados, que todos esses fantásticos progressos científicos e técnicos, todas as conquistas estratosféricas, até hoje em dia, pelo menos, não conseguiu aliviar em quase nada a miséria humana, em vez de se aproximarem os povos, afastam os povos. Olha o Afeganistão, os infiéis dos Estados Unidos, né? 10 anos, tem quantos anos? 20 anos de guerra lá. Afastam cada vez mais os outros, em vez de facilitar e de felicitar a vida humana. De fato, a gente tem muitas coisas. A gente vê que hoje uma mulher ela pode engravidar com quase 50 anos, tratamento, curas sem doenças. A gente vê a SIDA, a AIDS, há 20 anos atrás, quem era diagnosticado com essa doença era uma sentença de morte. Hoje em dia é uma doença que tem que ser tratada, mas é uma doença crônica. Outras doenças, como diabetes, outras doenças, como o próprio cancro, elas não estão mais naquele sentença de morte. Elas são se tratadas, a pessoa tem qualidade de vida. A própria corona, essa vacina, tudo. Questionado ou não. Tudo que a gente tem tecnologia, a gente ainda continua tendo mísseis tacados na faixa de Gaza, o Talibã matando pessoas de minorias agora, guerras civis, fome. Somália, aqui do lado. O Congo, né? País do diamante. Adiantou ter tanta tecnologia e se a gente não traz a união dos povos? Vivemos, tornamos cada vez dia que passa, mais asfixiantes as inquietações, os abalos físicos e psíquicos tornam dimensões assustadoras e o homem da rua indaga atormentado. Aqui no Quênia tem muita criança que pede comida. A pobreza é muito grande. A valor desigual, eu me sinto um milionário. Eu estou aqui, no Hotel 5 Estrelas, trabalhando. Não é meu dinheiro, faz parte do trabalho. Mas tem pessoas que dormem numa situação ultrajante. Não tem cama. Crianças que não têm roupa, que não têm comida. Quer dizer, eles não são criação de Akadosh Baruch Hu? Eles não são a imagem e semelhança de Deus? Ou eles não estão nesse plano que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Estão. Que fundada a explicação encontramos os nossos mestres na questão de saber por que a Torá começa com a letra Bet e acaba com a letra Lamed. Começa a Torá com a letra Bet e termina com a letra Lamed. Juntando as letras nessa ordem, dão a palavra em hebraico, Baal, que significa nada, nulo. Mas colocando
Deixa eu tentar explicar de uma forma melhorzinha, me enrolei aqui. Se a gente começa a letra Bet, a primeira letra da Torá, Bereshit, começa com a letra Bet. E a última palavra do livro, Devarim, termina com Lamed. Se você pega Bet, Lamed, vai ser nulo. Yente, nada. Mas, se você pega a palavra que começa, que termina, e bota na frente do Bet, o que vai dar? Lev. Coração. Breaking news. Leve, coração. Breaking news. Omer HaKadosh Baruch Hu leIsrael. Im atem mekaim שטחי מידות הללו, אני מעלה עליכם גילוי הכיתם את התורה כולו. Se vocês cumprirem essas duas virtudes, eu os considerarei como se respeitasse todos os meus mandamentos. Então, se nós se comportarmos perante a criação de Deus como nulos, eu sou judeu, eu sou puro, eu faço parte do povo escolhido, e o não judeu, ele não é parte, ele é um goi, ele é um povo estranho que foi feito para me servir. Infelizmente, existem pessoas que pensam assim. O que ele vai ter? Niente. Nada. Gata. Mas, se a gente se comporta como palavra leve, trata as pessoas com dignidade. Cada criatura que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo é o sustento desse mundo. E a gente usa o coração, a gente vai cumprir aquela promessa que a Kadosh Baruch Hu fez para a gente agora. Se vocês cumprirem essas duas virtudes, eu considerarei como se respeitassem todos os mandamentos da Torá. Vocês entenderam a seriedade dessa palavra? Se a gente é pessoas boas com os próximos, a gente está cumprindo a Torá toda. Se a gente é Ben Adam, em hebraico, Ben Adam é um ser humano. Respeitarmos, entendemos os nossos níveis e respeitarmos todos como criação de Akadosh Baruch. Em relação ao universo, cada ser humano deve se considerar como um bal, uma insignificância, ou seja, nada. Em relação ao universo, cada ser humano deve ser considerado como um bal, nada, yente. Olha o astro, olha o sol, olha a lua, olha o universo, olha a terra. Somos yente, somos nada. Cada ser humano é um microcosmo, mas no eterno e grande cosmo, o indivíduo não conta nada. Queira ou não, também ele e o mundo existiria. Como nos ensina o grande Hillel, Ukshe-anir leat sner ma'ani. Se eu tiver em mente que só existe o meu próprio ego, quem sou eu? Que valor tem o eu? Que importância tem esse frágil ser humano em relação à humanidade inteira? O homem somente pode considerar cooperador do Criador se ele tiver, sabe o quê? Lamed Bet. Leve. Coração.
se ele tem um coração bom, se ele tem um coração puro. Então, por isso, queridos Talmidim, às vezes eu fico chateado, brigo com vocês, puxo a orelha de vocês, venham às aulas, é importante para vocês, é importante para mim também, porque aqui não é o cabine é o melhor, os alunos os que estão pequenos ainda, não, não, não. Eu preciso de vocês e vocês também precisam de mim. E aí, quando a gente estuda a Torá aqui no chá, eu vou poder, tantos lugares distintos, as pessoas estão escutando essa perachá, entender que a gente está fazendo um mundo melhor. E que se eu passei quase 40 minutos, a gente está nessa aula aqui, e eu puder transmitir que a ideia de um Lev Tov, no Brikat Levaná, Lev Takol, Lev Tov, um coração puro, um coração bom, a gente consegue construir mundos. Ser uma pessoa cordialmente sincera, íntegra, ética na sua palavra. Palavra, quando é proferida, é melhor que um contrato. Contrato não existe. A palavra é um contrato. Abraão Avinu, quando fez a promessa, né? O que fez ele com Eleazar? A gente vai ver nas Perashot Kadima. Ele apertou a coxa de Eliezer. E Eliezer apertou a coxa de Abraão e deu a palavra. Palavra, poder. Então, se você diz que vai pular da ponte, eu vou fazer de tudo para você não pular. Mas se você disser, não, eu vou me jogar, Hasse Shalom, da ponte, não adianta, eu vou fazer de tudo para você não se jogar. Mas, se você realmente quer se jogar, e no dia seguinte eu te ver caminhando, eu vou te julgar da ponte. Porque você deu sua palavra. Isso eu estou fazendo num lado configurativo. É isso que faz um Yehudi. Isso faz um judeu íntegro. Que ele vai ser lembrado das próximas gerações. Pela palavra. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu entendo que vocês estão cansados. Estão cansados? Não, não Posso estamos não. continuar? Pode continuar, Tem Arabi. certeza? Mas vocês estão cansados, vocês estão passando tanto tempo Não, de não, pé. não, 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 não. Pode Hã? continuar. O que está Continua. falando? É o Continua. Ari. Se você quer que eu continue, ligue para o 0800 3333. Se você não quer, você liga para 0800, você decide. Década de 90, viu? Então, gente, vamos continuar. Eu falei que Baal é yente, nada. Mas se muda essa ordem, vai se tornar leve. Leve. Até aqui todo mundo entendeu. Sim. Então, a gente tem o poder de ser nada ou ser tudo. Fazer diferente ou continuar parve. Sabe o que é parve? Neutro. Não fede nem cheira. Eu acho que eu estava falando com um amigo meu de infância, ele falou, Gabriel, como é que você consegue, né, sair dali, vem para cá, viaja, faz isso? Ou você está envolvido na máfia, ou você está tendo uma ajuda do mensalão, de algum desvio aí de, né, ajuda lá de um político lá de Portugal. Gente, a resposta é tão simples. Eu continuo o mesmo pecador, as mesmas burrices que eu faço, mas o segredo do sucesso judaico, sabe qual é? Não é a cabala do dinheiro, não é nada disso. Sabe qual é? O estudo da Torá.
se cada um, e esse é um conselho do Rabino Abraão Franco para vocês, se cada um se apegar na Torá aqui do chá, sabe, no momento mais difícil da nossa vida, eu faço isso. Estava lá no hospital e disse, bom, se é para morrer, eu vou morrer, mas quero morrer com a minha Torá. Que eu já fiz muita coisa, estou muito contente, estou realizado, mas se for para eu viver, eu quero poder ensinar a Torá. Mesmo com as minhas burrices, mesmo com as meus deslizes, eu quero continuar. E aí a Kadosh Baruch me escutou no Tefilá, hoje eu estou aqui com Kenneth dando aula para vocês. Aprendam a se agarrar na Torá que no chá. Esse é o segredo do sucesso. Para mim, aonde eu estou feliz. Porque a Torá faz parte da minha vida. Do amanhecer até o entardecer. Eu estou pensando, o que eu vou fazer? Meu trabalho é um trabalho Kodesh, porque eu faço trabalho como magia, eu viajo, vou buscar alguém que não botou o tefilim, eu vou lá no supermercado, pensava em comprar a melhor carne, vou comprar a melhor coisa para Shabbat. Eu vou estar sempre fazendo coisas que vão me engrandecer como judeu. E eu quero que as pessoas entendam que eu não tenho. Eu estava falando com um amigo meu também, que nasceu judeu, cresceu judeu, viveu, cresceu comigo lá em Manaus, e ele largou tudo, era religioso, largou tudo, sabe, largou tudo. O pai dele morreu, ele disse, sabe lá, Abraão, não dá para fugir, não. Eu estava numa rave, jovem, estava lá dançando, muito louco, com os meus amigos, com minhas drogas. E aí veio uma pessoa que eu nunca vi, chegou aí, e eu não tinha equipar, não tinha nada. Ele falou assim, judeu, tu tem uma cara de judeu. E eu sei que tu é judeu. E aí ele ficou parado e disse, como é que você sabe? Eu disse, como é que você fala? Olha como é que você anda. Olha a tua cara. O teu cabelo, mulata, não nega. E aí ele falou assim, meu pai morreu, ele era judeu, minha mãe é judia, meus avós são judeus. Tem certas coisas que não dá para fugir. Mesmo que eu possa me negar, vai vir uma pessoa do outro lado do rio e vai dizer, e aí, judeu? Vai lembrar quem é você. E você vai realizar. Quem possui as duas virtudes, leve e balo, pensando pouco em si, dando muito de si, terá cumprido todos os preceitos da ética da Torá. Olha que interessante. Eu falei que bala é nada, mas é preciso também. E leve é coração. Uma pessoa que é muito boa. Cadê a doutora Nova está aí? Ela vai brigar comigo. Cadê? Acho que ela está por aí. Ela fala para mim, Rabino. Ela não está, ela pulou fora, então posso falar. Rabino, você é muito bom. Você não vê maldade. Você não vê maldade aí. Você conversa, você fala e depois tomba na cabeça, Rabino. Com a minha mãe falando, né? Não pode dar luz para quem não tem recipiente para receber. Ela está aí, a casa caiu. Ah, é engraçadinho. Não, o pessoal tem que ter recipiente para receber. A gente não pode obrigá-lo a receber. E não se pode ir para o judaísmo por coisas materiais, seja por namoro, seja por dinheiro, seja por negócio. Ou vai
porque tem uma alma judia e quer se aproximar do povo e quer se aproximar de Hashem, ou não vá. Fé meu antes. E aí, agora, como é que a gente vai falar isso? Olha aqui, aqui a Torá que do Chá está tentando dizer que começa com Bet e termina com Lamed. Baal é Yente. Mas ele está tentando... E você troca essas duas letras, Lamed, Bet e Lev. São duas opostos. Se você é só um, não pode. Mas se você também é outro, também não pode. Então, tem que ter balanço. Equilíbrio. O equilíbrio, muito bom. É isso que é o desafio de todos. Que é o equilíbrio. Ter a responsabilidade de dizer não, ser duro às vezes. E também ter a consideração de ser misericordioso, de ser bem, volta a estudar. Porque é assim que a gente se desarroja. Olha o espanhol aí, vivendo, desenvolve. Da rocha. Desarroja, não? É. Como ser humanos. Desabrocha. Não desarrojar, não? Não é isso? Desabrocha. A minha língua Então tem duas é aí, espanhol. uma argentina, uma boliviana. Desabrocha. Quem possui as duas virtudes, olha que Desenvolve. interessante, eu vou voltar nessa frase. A minha língua. Breaking news. Quem possui as duas virtudes, Lev e Baal, pensando pouco em si, dando muito de si, terá cumprido todos os preceitos da ética da Torá. Mele Tavad Echad Natan Hakadosh Baruch Hu Mi Makom Hatzbea Ubarach et Hadam. Deus pegou uma pá cheia de terra debaixo do altar. Pegou uma pá cheia debaixo do altar, no lado configurativo, e criou o homem. Toda a nossa vida é um grande altar, no qual cada um de nós tem que sacrificar algo do seu presente para o dia da manhã, para o futuro. Se estiver interessado na continuidade desse mundo. Se você quer continuar nesse mundo, tem que começar a pensar no futuro. Opa, falam para mim. Antes de completar a sua obra, que é o cosmo, Deus, Hakadosh Baruch Hu, ordenou Yehi-O, e haja luz. O mundo só poderá existir se houver luz, clareza, entendimento e compreensão mútua entre homens que habitam o universo, na Terra. Todas as calamidades, sofrimentos, aborrecimentos que assolam a humanidade provém da escuridão. Eu estava falando no Tânia, quem estuda Tânia vai entender uma coisa. Eu estava em Jerusalém e eu estava falando com a doutora Noga na rua, acho próximo da Bnei Yehuda, que eu tinha estudado com um amigo meu, o Tânia, e ele falava da Klipot Noga, que é o nome dela, Noga. Noga é uma luz, uma chama, um fogo especial que vem dos céus, de outro planeta. É o mais puro, que era do tempo do Mishkan, ou do templo, que acendia o fogo, o sacrifício que Deus mandava. Mas, quando ele fala no profeta Zacarias, Ezequiel fala da Klipot Noga, é que o ser humano é como se fosse, só para vocês terem uma ideia, só um minutinho, deixa eu só fazer
configurativa para vocês. Aqui tem uma romã. Eu trouxe lá de Jerusalém. Uma romã. Aqui tem uma mexerica, como é que chama? Mandarina, tangerina. Tangerina. Mandarim. Mandarina. Aqui tem frutos, não tem? Qual é a berahá desses frutos? Ares. Boreperiaetz. Boreperiadama. Boreperiaetz. Né? Tudo é árvore, né? Tudo é árvore. Tudo é árvore, muito bom. Então, tudo romã. é esse. Então, qual é a diferença dessa aqui para essa aqui? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Uma faz parte das 7 espécies. No é dia. Vou fazer assim já. Vamos lá, gente. Pensem. Uma faz parte das 7 Israel. espécies. Vamos lá, doutora. Fala aí. Daniel, fala. Não vale olhar no rabino Google, tá? Tem 2 rabinos aqui agora, o Google e o rabino. Porque a romã vem é fruta da terra de Israel e a mexerica não? Elas podem ter nascido todas na terra de Israel. Só que essa aqui foi elevada. Ela faz parte das frutas sagradas da terra de Israel. Só que essa fruta que está aqui na sua mão, ela vai ser consumida porque ela não veio no período da Shemitah. Ela nasceu antes, no ano passado, que não era período de Shemitah. Agora, esse ano, é um ano de Shemitah. O que é o ano de Shemitah? Um ano que a terra Descanso da não terra. trabalha a terra. É. Então, a terra vai descansar. Voltando à explicação, o que é isso aqui? Uma casca, né? Vocês estão vendo? Eu posso comer a casca da romã? Pós de maçã? Não. Né? Eu posso comer a casca da tangerina? Não. Né? Para eu poder comer ela, eu preciso abrir ela. Se eu consigo abrir aqui. Agora, esse fruto aqui. Alguém sabe o que é? Não. É um etrog. Não. É um etrog. É. Não. Gente, o etrog, ele é um fruto que não tem fruto. É. Se eu comer ele, ele não vai ter nem líquido. Ele não é um limão. A beleza dele. Agora, eu posso fazer uma geleia dele. Eu posso transformar ele em queduchá. Agora, se eu não transformo ele em queduchá, o que ele vai se tornar? Um caroço seco. Até dezembro, ele já é um caroço seco. Vou mostrar para vocês no decorrer desses meses, onde estiver. Klipa Noga significa que cada Yehudi, cada pessoa que tem uma alma judaica, ela tem um potencial dentro dela, da alma, dessa alma aqui que a gente tem, de elevar. Né? E para poder tirar a clipa, a gente precisa de fazer uma força, e às vezes dói, e às vezes é complicado, porque não quer sair as clipotes dessa vida, até os 120 anos, né? Uma das clipotes. A gente chegou a 120 anos, a gente se elevou, Baruch Atah, né? Não quero falar, por exemplo,
elevou-se para poder fazer uma berahá, para comer. Agora, o que sucede se eu não abro isso aqui? Se eu não faço uma geleia disso aqui, o que vai acontecer? Ela vai engelhar, ela vai morrer. Ela vai apodrecer. Do lado mais configurativo, a clipot, noga, ela precisa sair para sair a noga. O raio, a kedushá. A luz. A luz. Senão ela vai encolher. Ela vai apodrecer. O ser humano é assim. Ele precisa tirar a clipot, estudar a Torá, para se elevar, para trazer luz. Vocês estão entendendo isso? Desculpa, eu tentei mastigar, fazer tudo isso para vocês entenderem o que é luz. Nessa questão que os rabinos estão tentando falar aqui. O mundo só poderá existir se houver luz. Clareza, entendimento, compreensão mútua entre os homens que habitam o universo. A gente precisa de escuridão. E cada vez que que isso aqui morre, o que vai gerar? Escuridão. Escuridão. E o que tem na escuridão? Guerras. Nada. Tem. Guerras, doenças, materialismo, decadência humana, o bunda lelê, morte, assassinato, fatalidades, tsunamis, coronas, escuridão. E aí a gente vai estar, quando a gente tem luz, olha aqui, todas as calamidades, sofrimentos, aborrecimentos que assolam a humanidade provêm da escuridão, do obscurantismo e da desarmonia, da falta de esclarecimento. Shalom constrói o mundo. Shalom, paz, é a luz da humanidade. Já o salmista indaga o Eterno, que é o homem, que é o homem para que dele tomes conhecimento. E os filhos do homem para que o estimes. Você precisa do homem? Você acha que Deus precisa de você? Aline, você acha que a Shem precisa da gente? Sim. Você acha? Não. Existe um pensador contemporâneo chamado Samuel Johnson. Ele confessa, eu procurei deixar-me a filosofia, mas a jovialidade interrompeu-la para sempre. O mesmo acontece conosco. Qualquer que seja nossa meditação, Deus, como todo criador do universo, no sentido da história, ou problema do mal e do bem, cada vez retornamos ao mesmo ponto de pergunta: o que é um homem? E as respostas são como bem sabemos, múltiplas variedades. Cada homem é uma variedade, cada ser humano é único. Nunca mais vai existir um Daniel Lopes Pereira, talvez o nome e o sobrenome, mas nunca mais vai existir um Daniel da forma genética, talvez parecido com seus antepassados, mas com seu raciocínio, com a sua alma. Nunca mais. Talvez ele possa vir em outros giguns, outras encarnações, mas nunca mais vai existir um
um Daniel como existe ele hoje. Nunca mais vai existir uma Aline, um Marcelo, uma Carolina, ou uma Noga, um Yuri, uma Kiva, uma Lupita, um Leandro Luiz, um Ari, um Davi Nissim, bonito nome, um Avihai, uma Geise, uma Rita, um Austílio, um Álvaro, um Edson, uma doutora Noga, uma Eva, nunca mais. Vocês são únicos. O Rabino Abraão Franco. Mas tem outros rabinos. Tem outros. Tem outros que falam uma Torá mais séria, tem outros que falam uma Torá mais dura, mais alegre. Mas cada um, Baruch Hashem, hoje a gente vive um Rabino A, B, C e o Rabino Google. O mesmo acontece conosco. Qualquer que seja a nossa meditação, como eu falei, a gente nunca vai ser parecido um com o outro. Possamos até tentar ser parecido, mas nunca vamos ser. A religião é grata a toda a luz que a pesquisa científica lança sobre a complexidade dessa problemática. No entanto, não vê razão para sacrificar o ponto de vista bíblico conectando o homem. O ponto de vista estabeleceu milhares. A ciência hoje quer provar se as coisas bíblicas são verdade, isso a gente conhece há muito tempo. Realmente, será que Deus fez o homem? Será que a gente não veio do macaco? Ou das teorias? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou a mulher, o homem e a mulher, e ele multiplicou a terra, ele encheu a terra, é um mandamento, ele fez os peixes, os mares, sobre as aves do céu, todos os animais que rastejam na terra. E a gente vai ver que tudo Deus faz e mantém. Teve uma pesquisa, com esse período da quarentena, em 2019, a Terra teve uma chevitada, teve um ano de descanso. Lembra? Que não houve tanta poluição, os animais se multiplicaram, que não teve tanta... Os espaços aéreos não teve tantos aviões. A gente teve... Tanta poluição. Hã? Tanta poluição. Diminuiu. Totalmente. Se a gente tem olho bom, a gente vê as coisas boas dessa pandemia, a gente tem coisas boas. E uma coisa boa que, com isso eu termino e abro para perguntas, se assim posso respondê-las. Se a gente olha as coisas que acontecem com a gente com o olhar, tudo é para o bem, mesmo que no começo a gente não consiga entender, a vida se torna mais suave, mais boa. Mesmo que seja difícil, gente. Mesmo que no momento da lógica, onde a gente pensa onde está Deus, onde o que aconteceu, por que aquilo aconteceu com isso, tudo é para o bem. E chegar nesse nível é um nível de Arão a Cohen. Arão que perdeu seus 2 filhos. Ele chegou e não dá para entender uma fatalidade dessa, mas ele conseguiu ver que tudo no final tem uma razão. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula desse ano. Olha aí, gente, Baruch Hashem, estou com saúde, vou melhorar. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E a gente, vamos que vamos. Domingo a gente tem aula de Alahot com Shabbat. A gente vai melhorar nossa Alahot com Shabbat. Eu quero que vocês estejam bem
Eu sei que as limitações, né, lugares, tempos, países, línguas, mas se a gente conhece, a gente tenta se esforçar. Bezat Hashem, né? Sheilot, perguntas. E luta. Perguntas, não estou ouvindo. Acho que foi muito claro o princípio do... Foi claro, né? A luz, né? Vocês viram? Estou homenageando Portugal. É, eu acho que o senhor foi super claro no que explicou. A Eu gente estou tem homenageando que... Portugal, porque estou contando os dias para chegar na terrinha. E eu não consigo voltar para minha terra. Não consigo voltar. Tem Então 6 vamos esperar meses. aí no Brasil, que eu também estou indo para o Brasil. Quando eu chegar lá perto do estiver em É. Portugal, eu vou estar. É, Gente, fique bem. Se querem fazer pergunta, esse é o momento. Senão, se tem alguma coisa para falar, o cálice para sempre. Não, o No senhor final foi dessa bem claro na explanação. Sem eu dúvidas, tenho por uma enquanto. pergunta que não tem a ver com a Paraxá. A Taná e a Torá são a mesma coisa? Quem quer responder, valendo. A Torá são os 5 primeiros livros do Taná, ou seja, o Pentateuco. Ah, tá. E aí, a seguir, tem Eclesiastes, Tehillim, que são os Salmos, isso é a Taná. E os 5 primeiros livros é a Torá. A Taná, então, são os 5 primeiros livros. Tudo Não, bem, a muito Taná obrigado. é a Taná é os primeiros 5 livros, mais os outros livros, que são 24 em total, né? Ah, são 24? Sim, porque Tudo bem, entra. Agora, a Torá, sozinha, separada, é só os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, que foram escritos por Moshe, por inspiração divina, quer dizer, praticamente ditados, né? Sim. Por Deus. Sim. Queria ter uma filha certo, assim. Rabino? Queria ter uma filha assim. Você hoje está radiante. Ela fala, nem tanto, mestre. Nem tanto. Eu não Muito posso ser tua obrigada. filha, eu posso ser tua tia. Nada. Gente, Shabbat Shalom. Shabbat Bereshit. Shabbat Shalom. Leiam Shabbat Shalom, Operação Khalid. Shabbat Shalom, Lechulam. Mulheres, façam Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Façam a halá para ter Shalom Bay. Obrigada. Tá bom? Façam a halá para ter Shalom Bay. Para ter harmonia. Estudem Torá. É o único meio que se protege. Lembre que eu faço. Quer proteção? Agarra na Torá. E agarra nela. Com certeza. E ela vai ser o escudo. Ela vai ser escudo para nós podermos ter uma vida melhor. Shabbat Shalom. Obrigado. Amo vocês. Obrigado. Vai lá, Tom.